Olá, rica noite pra você. Eu tô aqui novamente para conseguir fazer essa conexão. Hoje essa live é muito importante. Eu mudei até o local que eu vou fazer essa live para que eu possa realmente repassar essas informações. Para quem está chegando novamente, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, trabalhar com todos sobre esse aspecto super importante, tá? Dessa energia nossa visceral, de cocriação com o universo, que mantém nosso foco, nossa determinação, a nossa garra, a nossa capacidade de realizar, com a energia da criança birrenta, quando ela é bem gerenciada. Quando tu fala da criança ferida, você vai lá e dá energia para a criança ferida. Essa é a maneira adequada da gente trabalhar com a criança ferida. Mas quando a gente está no modo da criança birrenta, a nossa condição é de estar empacado num determinado assunto. Rica noite, Selma, grata pelo retorno. Então, assim, a questão da criança birrenta, não adianta diálogo com ela, não adianta explicar para ela por que é importante ela parar com a birra. Oi, Rosimara, seja bem-vinda. Então, a birra que essa criança tem, a mente não aceita, tá? Então, essa questão da criança ficar na birra, ela querer que seja feito da maneira dela, né? E às vezes a gente se encontra nesse modo também, quando a gente está nos conflitos, quando os conflitos são mantidos, quando a gente pensa num item do passado que não foi resolvido ainda e a gente pensa que deveria já ter sido resolvido, que tinha que resolver daquela maneira que vem na nossa mente, a gente também está no modo e está deixando ser conduzido por esse arquétipo da criança birrenta. Então, como gerenciar a criança birrenta para que ela seja o nosso arquétipo de foco, determinação? Porque quando ela fala tudo que é necessário, ela se sente ouvida nas suas necessidades. Oi, Sônia, rica noite. Quando ela se sente ouvida nas suas necessidades, quando ela se sente percebida, né? E quando ela pode se expressar na sua condição de birra, ela não está sendo gerenciada pela mente, porque a mente não aceita a birra. Ela nem aceita o lado infantil das coisas. A mente, ela não tem flexibilidade, só se a gente fizer uma programação para ela se tornar mais flexível. Mas ela não é flexível por natureza, ela trabalha por programações. Então, quando uma pessoa chega e me diz assim, Nara, eu não tô no módulo da birra, eu não tô, ela já tá no módulo da birra. Eu já tive vários clientes que brigaram comigo, porque daí elas percebem e entram no módulo da birra, né, daquela coisa, eu não vou fazer se não for do jeito X, tá? Porque elas estão num módulo de defesa e assumiram aquele arquétipo como sendo elas, e na verdade é só um instrumento. Quando a gente gerencia essa gana de trabalhar só de uma maneira, isso faz com que a gente possa pegar essa energia de gana e transformar em foco, determinação, objetividade, capacidade de começar e concluir as coisas, né? Que na verdade, se a gente não gerencia essa criança birrenta, se não deixa ela falar, se não deixa ela extravasar os seus sentimentos, o que vai acontecer é que ela vai drenar toda a sua energia de realização, de objetividade na vida. E aí, em vez de ficar conflitando com a energia conflitiva, você primeiro vai dar vazão para ela com a EFT, e aí você vai se associar a ela, uma maneira bem legal que eu vou ensinar hoje, como se associar
ao seu lado sombrio, para que você possa ser mais produtivo. Ok? Esse é o grande que. Oi, Fabiana, rica noite para você. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer é respirar fundo, fechar os olhos e imaginar aquela criança nossa que quer porque quer que as coisas sejam assim. Sabe aquela criança que bate pé no supermercado porque quer que a mãe faça alguma coisa, que compre alguma coisa? Essa criança, ok? Quando bem gerenciada, quando ela é bem administrada, ela age a nosso favor na realização de coisas com início e final. Tá? E aí, quando a gente rejeita esse arquétipo, porque socialmente não é aceito, porque mentalmente a gente tem lá os padrões de certo e errado, e a gente acha o fim, essa questão da birra da criança, né? Da coisa enjoada da criança birrenta, a gente também está indo contra a energia do foco e determinação, porque a gente está usando toda a energia para bloquear essa criança. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer, eu quero que vocês respirem fundo e imaginem na frente de vocês uma criança bem birrenta. Pode ser aquela criança do supermercado, aquela que pede para a mãe comprar uma coisa e a mãe não compra. Aí a criança se deita no chão, se joga, né? Que a gente chama, tá fazendo manha, tá? Quer porque quer que seja daquele jeito. Como é que você se sente com essa criança? Você já presenciou uma cena assim no supermercado? Que a criança começa a gritar e espernear? Como é que é para você essa sensação? Você ignora, lhe dá um desconforto? Você tem vontade de mudar de corredor? Como é que é a aparência dessa criança? Ela tem um rosto todo retraído? É uma criança que está conversando com os seus pais, com o pai ou com a mãe no supermercado de uma forma decente? Ou é aquela criança que se debate? Porque a intenção aqui é a gente pegar sendo uma criança se debatendo, querendo fazer do seu jeito. Só do seu jeito é que resolve. Essa energia que tenta conseguir o que quer. Tá? E agora eu quero que vocês respirem fundo de novo. E nós vamos fazer uma sequência de EFT bem interessante, porque a intenção aqui é primeiro dar voz à criança birrenta. Se não der voz à criança birrenta, ela vai continuar no conflito com você e não vai liberar qual é o seu próximo passo para um resultado assertivo na sua vida. Objetivo, com foco, determinação, coragem. Principalmente com resultado. Ok? Então vamos ao ponto de karatê. Respira fundo e solta. Repete depois de mim. Mesmo que eu veja essa criança birrenta, eu não suporto isso. Eu me aceito com tudo que sou e tenho. Mesmo que olhando para essa criança birrenta seja inaceitável, eu começo a me dar uma chance de ser tudo o que sou. Mesmo que por algum motivo eu rejeitei essa criança birrenta, é ridícula a criança birrenta, inaceitável. Eu escolho honrar essa ferramenta que veio para mim nessa vida. Todo mundo tem essa ferramenta. Eu começo a apreciar essa ferramenta, mesmo que seja inaceitável. Dor da cabeça. Criança birrenta é o fim. Eu quero distância da criança birrenta. Ela faz vexame, ela é escandalosa.
cabeça dura, inaceitável. Como eu vou concorrer e vou querer conviver com a criança birrenta? Criança birrenta é o fim. Ninguém gosta de quem faz birra. Mas talvez nesse momento minha birra é contra a birra. A minha resistência é contra a resistência. Nesse momento me reconheço no conflito. Difícil aceitar esse comportamento de alguém. E quem dirá de mim? A criança birrenta é inaceitável. As coisas têm que ser do jeito dela e nada mais. Inaceitável conviver com alguém assim dando vexame. Eu quero distância da criança birrenta. Não importa que ela tenha razão, mas ela é escandalosa, inaceitável. Fica esperneando e repetindo que quer uma coisa de forma escandalosa. Só para com escândalo quando consegue o que quer. Desse tipo de birra eu quero distância. A birra é algo que não tem espaço na minha vida, nem nada semelhante. Quem quer conviver com a criança birrenta, teimosa, arredia, faz com que envergonhe seus pais? Ninguém quer viver no meio do vexame. Ela só diz o que quer, fica repetindo e repetindo o que quer. Criança birrenta é o fim. Não gosto nem de ficar perto da criança birrenta. Comportamento ridículo. Nada aceitável. Quem diz que a criança birrenta tem algo de bom? Parece mal educada, desrespeitosa, intolerável, mal educada. Muitas vezes quero distância da criança birrenta. Respira fundo e solta. Essa primeira sequência ela foi bacana para a gente gerenciar o conflito com a parte conflitante, tá? Para a gente poder perceber melhor o que essa criança birrenta quer. Por que ela quer do jeito dela? Tá? Agora vamos fazer uma outra sequência de EFT que é bem interessante, que é bacana a gente dar a voz para a criança birrenta agora. Mesmo que eu tenha essa criança birrenta que não suporta em mim, eu dou espaço a ela mesmo assim. Mesmo que essa criança birrenta seja insuportável, eu começo a dar espaço para ela mesmo assim. Ela é a minha parte que foca e que produz. Tem iniciativa e consegue concluir as coisas. Eu escolho primeiro dar voz a ela. Mesmo que eu tenha essa criança birrenta, que seja um nojo, eu escolho dar espaço para essa criança mesmo assim. É meu espaço produtivo junto com ela. Começo a aceitar isso.
Mesmo que exista uma parte de mim resistente a mudanças, eu escolho apreciá-la mesmo assim. Mesmo que ela diga e repita muitas vezes o que quer, eu escolho começar a ouvi-la. Difícil ouvir a criança birrenta porque ela é escandalosa. Mas ela só faz esse escândalo porque ela não é ouvida. Não é apreciada. Difícil lidar com a criança birrenta. Ela não é sociável. Não se expressa com calma. Fica repetindo e repetindo e repetindo. Eu quero só dessa maneira. Só assim que serve. É assim que eu quero e ponto final. Eu fiquei imaginando se seria possível, mesmo com toda essa birra, eu como adulto ouvir seus conselhos. Conselhos de foco, determinação e objetividade na vida. Eu sei que a criança birrenta é terrível. Mas eu também sei que é a parte em mim feita para me dar força e determinação. Mesmo que agora eu olhe para essa criança birrenta em mim, em vez de lutar contra, como adulto eu escolho me aliar ao seu melhor, ao que ela sabe fazer muito bem. Ela fala de um jeito esquisito, eu não gosto. Mas quem sabe se eu me oferecer para ouvi-la? Ser a pessoa que a ouve, percebendo suas necessidades de comunicar o que veio para dizer. Eu fico imaginando se seria possível eu dar uma chance a essa voz. Se eu fosse ouvir um conselho sobre foco e determinação, começo a aceitar ouvir essa criança birrenta no que ela sabe fazer de melhor, que é persistir. Nunca largar o seu objetivo maior. Nunca esquecer as suas necessidades. Nunca perder a sua objetividade. E como ser uma pessoa com mais foco e determinação? Eu me abro para ouvir os seus bons conselhos sobre foco e determinação. Coragem. Persistência. O que posso fazer para ser mais persistente? O que posso fazer para começar e concluir meus projetos? Sejam eles quais forem. Seja nos meus hábitos emocionais, em qualquer forma de gerenciamento que precise foco, força, determinação, objetividade. Eu me abro para minha objetividade, mesmo que por muito tempo tenha rejeitado esse arquétipo, porque realmente tem um lado vergonhoso, vexaminoso,
inapropriado? Eu escolho me abrir para seus bons conselhos com a sua vasta experiência em foco e determinação. Não posso negar, a garra e a determinação estão com esse arquétipo. Ele não para até conseguir o que quer. Quantas vezes eu parei nas coisas pela metade? E depois fiquei na culpa, na cobrança e na autossabotagem. Mesmo que até então eu tenha rejeitado a vergonha desse tipo de criança birrenta, eu escolho me abrir para o melhor que essa ferramenta tem para mim. A criança birrenta ainda para mim parece o fim, uma vergonha, um vexame, inaceitável. Mas eu, como adulto, assumo esse processo de cura dessa ferramenta e do meu melhor. Respira fundo e solta. Eu lembro quando eu fiz comigo um trabalho com a criança birrenta, eram problemas com a minha mãe, né? E a questão, assim, de situações que eu queria muito atenção quando eu era pequena, que eu tinha uma baixa estima, assim, terrível. Então, eu tive que fazer um trabalho com a criança birrenta, porque quando eu fui lá para curar as feridas da relação materna, essa criança queria que fosse a mãe que resolvesse isso. É a mãe que tinha que dar atenção, era a mãe que tinha que proteger, era a mãe que tinha que cuidar, né? E nem sempre as pessoas estão disponíveis para isso. Então eu tinha que deixar a criança birrenta falar. A criança birrenta falou muito, ela disse, tem que ser a mãe, tem que ser a mãe, é a mãe que tem que falar. Então tu deixa a criança falar, o problema que incomoda, o que mais a criança quer dizer, quanto ela quer persistir naquilo. Eu lembro que eu trabalho com a criança birrenta, eu tive que fazer por algumas semanas, até que ela cansasse, esgotasse o seu repertório, para dizer o que ela precisava dizer e aí entrar no módulo da aceitação do novo. Enquanto ela não entrou nesse módulo da aceitação do novo, que ela poderia receber esse amor da Nara adulta, ela ficou lá persistindo e eu, em contrapartida, deixando ela falar até que ela cedeu. Então, no momento em que você está trabalhando com a criança birrenta, você não pode deixar de impedir ela de falar. Você vai ter que deixar ela falar, você vai ter que deixar ela se comunicar para que você possa ter seu melhor resultado em foco e determinação. Então a criança birrenta tem o seu foco e determinação no que ela quer, e o seu foco como adulto é tirar o melhor dessa ferramenta e persistir nisso. Então, o que eu recomendo? Faça EFT para quanto você resiste esse lado birrento, depois faça EFT para dar voz a esse lado birrento e depois faça esse diálogo com o lado birrento, que é isso que a gente fez agora. Quais seriam os conselhos? Que esses conselhos sejam claros. Agradeça sempre na EFT, quando você fala com os arquétipos, você primeiro remove as resistências e depois você vai falar, pedindo os conselhos dentro daquela área que é a ferramenta que o arquétipo é especialista. Primeiro a gente precisa saber no que o arquétipo é especialista, ok? É sempre uma característica que a gente rejeita e por isso que a gente não usa o arquétipo de forma adequada. Então,
Depois que você fizer tudo isso, que é etapa 1, reduzir a sua rejeição. Etapa 2, deixar o arquétipo falar, o arquétipo birrento falar. E a etapa 3, fazer um trabalho de diálogo positivo, em vez de ficar na resistência, no conflito, no abafamento, deixar esse arquétipo, valorizar esse arquétipo, para que depois que ele desabafou, ele possa sentir confiança e largar as informações para você. O que eu posso fazer para ter mais foco? O que eu posso fazer para ter mais determinação? O que eu posso fazer para ser mais objetivo na vida? O que eu posso fazer para começar e concluir os meus projetos? Ok? Então, tudo isso é ligado a esse arquétipo da criança birrenta. Então, eu agradeço a atenção de todos. Uma rica noite. Amanhã, 8h30, mesmo com feriado, vamos ter live. Aguardo vocês amanhã. Convide suas redes sociais. Compartilhe esse material. Outras lives estão no canal do youtube.com/Nara Muller com 2 L's. E você vai conseguir acessar já 22 ferramentas que tem lá para você ter um melhor resultado no seu potencial. Uma rica noite para você. Amanhã, 8h30, mais uma ferramenta. Tchau!